existe essa diferença por conta da transformação digital ou não muda nada? Não, muda muito, muda muito. Na verdade, tornou o meu trabalho até possível de... Embora a gente tenha cultura na fábrica, e toda fábrica tem a cultura de ser... de não ser remoto nem híbrido, né, de trabalhar presencial. Eu trabalho basicamente no escritório e nas reuniões de produção. Eu não preciso mais verificar e procurar uma peça no sistema, porque eu consigo identificar por onde ela já passou. Eu não preciso verificar como é que está o estoque, porque o sistema está mais correto, né? Então, isso mudou muito. Eu consigo focar mais na parte de análise e menos na parte de, tipo, procurar alguma coisa ou verificar se alguma coisa já passou por esse estágio, porque isso já está cadastrado e anotado e registrado. Então, tipo, torna tudo muito mais fácil. Consegue fazer o teu trabalho melhor, então, né? Sim, eu consigo fazer. Inclusive, eu consigo fazer meu trabalho de casa. O que às vezes é um pesadelo, porque às vezes eu tô no jantar e abro o Live Mess no celular para ver se à noite estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Como que foi para eles mudar do papel, da planilha, da ficha pro digital, né? Como que foi a adesão da equipe nesse sentido? Esse ponto aí eu acho legal, que na verdade a gente tem as bancadinhas, por exemplo, de montagem lá, e em toda bancadinha de montagem tem um quadro que diz das 8 às 9, das 9 às 10, para a pessoa anotar a quantidade de peças que ela tinha montado naquela hora e que peça era. Uhum. A gente tem um tablet na frente desse quadro agora, bem em cima, ninguém anota mais nada, né? E daí chegava no final do dia, eu lembro também que daí chegava a líder de produção e ela ia com uma calculadora passando mesa por mesa, somando hora a hora para saber o quanto que deu a produção do dia, né? Sem nenhuma noção da eficiência que teve, e a conta tinha que ser feita realmente de hora em hora. Então todos os óculos ficavam ali parados para quando fechasse essa fechada de hora a pessoa parar e contar quanto deu e anotar no quadro. Então quanta ineficiência que a gente tinha aí, quanta perda de disponibilidade que a gente deixou de ter, né? E isso a gente não tem nem registro, porque a gente não usava o Live Mess antes e a gente não media o OE das pessoas. Então a gente não tem nenhum registro de como era antes do Live Mess. É difícil saber realmente qual foi a melhoria, sabe, em números, porque a gente... Apagava. Não, é que o OE é um indicador muito difícil de ser medido se a gente não tiver nenhum sensor. Ele, a cada parada, então, por exemplo, a pessoa está trabalhando ali, foi contar o óculos, isso ia perdendo a disponibilidade. É verdade. Mas ela estava trabalhando, então ela não ia se ligar que isso ia ser uma ineficiência. Faz sentido. Tem até gente que entra no Live Mess e aí... eu não lembro qual era o caso, mas na contagem manual ali, tava somando o OE, tipo, tava dando, sei lá, 90%, assim, um número alto. Algo bem alto mesmo. Aí sonho, na verdade. E aí colocou o Live Mess lá, viu que não era isso tudo. E tipo, o OE caiu pra 60%, assim, que era o número real, sabe? Realmente é difícil porque não vai ser nada preciso, né? Pode ir lá em cima e pode estar lá embaixo, sendo que é o contrário. Muito provavelmente a pessoa anotava num papel, depois esse papel passava para algum estagiário ou alguém do escritório para passar para o Excel depois fazer a conta ali. Então, tipo, o número de subprocessos que tem, o número de chances de dar erro. E realmente a disponibilidade... sem fio, né? Exato. E a disponibilidade é uma coisa que ninguém quer ficar anotando ali quantas vezes você parou no trabalho, sabe? Uhum. Então, tipo, o bom do software é isso. Ele vai manter atualizado, mesmo que a pessoa não justifique, tu sabe que aquela hora foi parada, foi perdida, e tem uma noção de quantas horas realmente estão sendo trabalhadas. Tu citou o case ali que a líder, hora a hora, ela fazia a leitura ali no final do turno, né? Ela fazia 1 hora do dia dela dedicado para contabilizar, refazer os cálculos, né? Uhum. Se a gente ampliar esse espectro, 1 hora durante uma semana dá 5 horas. Durante o ano inteiro, 52 semanas dá 250 horas. Então pensar que uma pessoa fica 10 dias do ano só anotando e recalculando, né? O que ela poderia estar fazendo diferente, né? Isso é um microprocesso que tu falou que foi otimizado, né? Tem vários outros. Exatamente. É muito difícil realmente medir o total do que a transformação digital faz. Muitos termos também são qualitativos, né? Não quantitativos, né? Então, assim, por isso que eu digo, toda empresa vai passar por algum
processo assim de transformação digital e eu acho que ninguém vai olhar para trás e pensar que foi um problema, que isso vai agregar muita gente, sabe? Uhum. E nessa parte daí, porque querendo ou não, antes ele era um telefone sem fio de informações, né? Que ia passando de um pro outro. Mas, querendo ou não, o Live MES, ele... Ou, enfim, qualquer sistema MES, assim, que traga as informações em tempo real, ele vai dar as informações para cada campo de trabalho, né? Para o operador, ele dá ali o cartão da sua máquina, né? Você consegue monitorar todas as máquinas ali. Enfim, mas como que isso como que se deu esse efeito na autogestão, assim, também, que você percebe? Porque, querendo ou não, lá também, provavelmente, os relatórios chegavam um pouco mais atrasados, né? E agora, eles fazem uso disso também, dessas informações, sabe se eles se beneficiaram de alguma forma? Ah, sim, com certeza. Principalmente na questão da gerência ali da fábrica, eu noto que... Agora tem até uma TV ali, né? No caso da sala do meu chefe, tem uma TV que fica rodando ali o Live, mas a questão é, quem define o processo são os engenheiros, né? Que define, só que os engenheiros não têm a opção de ficar lá no chão de fábrica o tempo todo, verificando se o processo está sendo feito todos os dias. Então, quem vai operar esse processo vai ser o pessoal do chão de fábrica. O que o LiveMesh traz é uma possibilidade de a gente verificar se o processo está sendo feito como a gente definiu que deveria ser. Isso aconteceu em alguns casos lá na fábrica. Por exemplo, a gente teve uma redução do setup no setor de montagem, porque a gente verificou que o setup... Isso não é da nossa fábrica, eu acho que toda fábrica o setup é um dos piores motivos de perda de disponibilidade. E a gente verificou que, na verdade, o problema de setup de um setor de montagem a pessoa fica esperando a peça chegar para começar, porque as ferramentas estão tudo ali, as ferramentas são as mesmas, vai mudar um parafuso ou outro. Então a gente criou uma estratégia que não teve nem que investir em nada, foi só tipo, temos essa fila de óculos para ser feitas, então as pessoas vão ter já esse óculos e o próximo na sua bancada para já iniciar. Então sempre vai ter o próximo óculos ali. E isso a gente reduziu muito significativamente, uma das nossas maiores paradas no setor de montagem. Tipo, é coisa que é difícil de ver, sabe? Esse tipo de parada. É realmente muito, muito difícil. E então digamos, eu tenho assim, uma boa experiência assim, na transparência das informações. Às vezes trazem melhorias que são simples de ser feita, mas dão tem um bom significado assim, para a produção. E que você não via também, né? Tipo, que dava pra fazer isso. Isso acontece muito, assim, tipo, principalmente essa parte de paradas, né? Que às vezes a fábrica vê ali, tem um problema de disponibilidade, mas e aí? Qual que é a raiz, a origem desse problema? Aí quando você coloca ali um software para monitoramento, você consegue ver exatamente quando que ela tá parada e por que ela tá parando, e aí consegue ir lá e tomar uma ação, né? Que às vezes é simples mesmo, mas você só não via. Exato, porque na verdade o que acontecia o abastecedor, que é a pessoa que abastece as mesas, essa pessoa estava sempre correndo atrás. Essa pessoa, a mesa parava, ela saía numa correria para ajeitar parafuso e tudo mais. E eu quero dizer, a pessoa se esforçava mais e a mesa ficava mais tempo parada. Daí, quando a gente começou a ver, não, é só ela prever o que vai ser montado na mesa seguinte, ela não vai ter que sair correndo, né? Então ela conseguiu fazer o trabalho dela com mais calma e ao mesmo tempo a gente conseguiu diminuir o número de paradas da produção. Nossa. Uma coisa até simples e que deu pra ser feita. Exato. Legal.